Isso aqui é uma foto mimetizando a reunião mediúnica, onde está o coordenador da reunião, os médios e orientadores, os espíritos equilibrados buscando auxiliar, e os espíritos em desarmonia ali, fazendo as suas atuações. Como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento? Afinal, os espíritos nos influenciam ou não? O que é que vocês acham? Cadê minha corredeira? Como? Aqui? Quem foi? Boa noite. Diga aí, Alexandre. Eu acredito que sim, porque, assim, diversas vezes falando de mim, durante o decorrer da vida, né, que é uma longa caminhada, a gente se arrepende de algumas atitudes que tem, e não só por imaturidade, mas por sentir que aquilo ali realmente não veio de um propósito seu próprio, né? Que acho que, quando falo de excessos, de palavras, de algumas coisas que acontecem na vida da gente, que realmente faz sentido que isso exista, que tenha essa influência. Quem mais? O que vocês acham? O fã-clube feminino é quem começa. E aí? Tem influência? Não tem? Nós somos verdadeiramente autônomos, donos do livre-arbítrio? Está me influenciando aqui, né? Mas é por bem. É o espírito encarnado do bem. Então, a todo tempo, né? Vivemos no mundo dos espíritos. Todo tempo a gente tem influências boas ou ruins. Cabe a gente fazer a triagem e ver o que é que a gente quer da vida, né? Se a gente quiser caminhar para o lado do bem, a gente vai ter espíritos a todo tempo nos influenciando, né? Até mesmo as influências negativas vêm a todo instante. Aí temos que fazer a triagem e eliminando, né? Orando e vigiando todo o tempo. Quem mais? Olha, quem não falar vai ser obsidiado. E desse lado de cá? Para a terra feminina. Olha que eu escolho. Vocês sabem que os homens são extremamente fiéis. Quando são infiéis, é influência espiritual. Não há infidelidade masculina. Há obsessão, querendo nos tirar do caminho do bem, do amor e da paz e da fidelidade. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que sim, a todo instante realmente. E como o contato é mente a mente, nossa mente diariamente, né, passam milhares de pensamentos, que muitas delas não são assim bons, né? Não creio que a gente se conecte mais facilmente ainda, né? Como exemplo que é muito dado no trânsito, em vários momentos. Maria saiu para trabalhar. João ficou em casa. Só que no meio do caminho, ela lembrou-se que esqueceu o celular. E ela voltou para pegar. Quando ela chega em casa, entra, que abre a porta, estava o João atracado com a secretária. E aí, na hora que ela entrou, o João fez... Aqui é Pedro, obsessor de João, para acabar com esse casamento. Ela acreditou. Agora, veja só, se eu partir do princípio que a obsessão faz o mal, mal para quem? Porque a secretária, para João ou para Maria? Mal para quem? Certo? Então, mal para quem? Então, quando vamos centrar na ideia de falar o elemento de bem ou mal para falar sobre a influência, uma das questões que nós temos que abrir é mal para quem? E bem para quem? Certo? Mas quem mais? Então, influencia ou não o nosso comportamento? Dizem que, ó, olhe...
pode influenciar ou não, depende de como é que você está naquele momento. Porque assim, o pensamento que você está tendo naquele momento pode atrair coisas boas ou ruins. Não que sejam influências espirituais, mas assim, energias que podem se mobilizar para o bem ou para o mal. Acredito que a maioria das obsessões não seja por conta dos espíritos, mas em sim por conta de nós mesmos que estamos com aquele pensamento e atraímos amigos espirituais ou pessoas ou espíritos que tenham a mesma energia que estão ali por ali. Acredito que os maiores obsessores somos nós mesmos. Esse aspecto tem algo que eu gosto muito da obsessão, mas não como um comentário jocoso aos espíritos. Mas normalmente o processo obsessivo ele vai revelar as minhas fraquezas. Os processos obsessivos vão revelar os meus equívocos. Os processos obsessivos, as influências espirituais, agora de um grau um pouco mais leve, vão revelar as lacunas criadas pelas minhas convicções. Porque uma das perguntas, quando se faz, é sobre influência espiritual, né? E aí se tarja, né? Bem e mal, então, mal obsessor, bem mentor, e, na realidade, vamos entender a vida como um espectro que precisa ser contextualizado. As influências espirituais existem de múltiplas formas. Afinal, toda a vida é uma realidade espiritual. Não existe vida que não seja realidade espiritual. Que está se configurando apenas na dimensão não material, entendendo matéria como uma matéria densa, que é do corpo, ou dentro da condição material, que é a própria erraticidade. Porque lembre-se que nós, fora do corpo, nos revestimos de um corpo, que nós chamamos de perispírito. Isso já foi dado para eles, não é já? Esse corpo é material, porque ele é energia e matéria estão na mesma conexão. Diferente da matéria sólida que nós pegamos aqui, vamos chamar de matéria quintessenciada. Então, a experiência do espírito, ela é veiculada, ela perpassa pelo contato com o material. Então, o que nós vamos entender é que toda experiência vivida é uma experiência espiritual. E, a partir daí, seria um tanto quanto absurdo aceitar a ideia de que estamos expostos e podemos ser manipulados de qualquer forma por qualquer um. Isso vai sempre depender, como você colocou aí, meu amigo, de o que, da mesma maneira que quando eu critico determinada ação ou atitude, a minha crítica revela algo que em mim ainda se encontra incomodado por aquilo. Principalmente, quanto mais veemência na crítica, mais aquilo me incomoda. O que é que eu estou dizendo incomoda? Não foi resolvido dentro de mim. Não está. Eu gosto muito de dar o exemplo das mulheres, né? Quando a mulher se arruma a caráter e ela olha para o espelho, ela sabe que ela pode ir passando na rua e dizerem qualquer impropério, ela não está nem aí. Agora, quando ela está insegura, ela se arruma toda, sai de casa, chega na sala, o marido faz, ela volta para trocar de roupa. Ou seja, quando você verdadeiramente está ciente, você olha, você avalia, é seu senso crítico, é você se autovalidando, acabou. Aquilo não. Quando algo mexe demais, tem aí. E o processo obsessivo é um processo de conexão. E que eu gosto de tirar os espíritos desencarnados para dissolver algumas coisas que nós temos hábitos, né? Quando na sexta-feira o meu amigo me chama para tomar uma, e eu tenho o trabalho de cura e eu não venho, não é porque ele me chamou, é porque dentro de mim havia
um desejo que foi suprido pelo convite dele. A grande dificuldade é que o momento mais difícil da nossa vida é quando nós nos vemos nu no espelho. Não nu no sentido corporal, mas nu no sentido psíquico, que nós vamos encarar verdadeiramente quais são os nossos desejos, quais são as nossas frustrações, quais são os nossos medos. Porque normalmente nós encobrimos tudo isso com um certo véu. E aí eu vou dizer, não, então a sua vontade era de tomar cachaça, tá? E aí você não veio para cá, porque os espíritos que querem beber foram beber com você. Beleza, uma coisa. Eu diria de um outro jeito. Eu estou buscando fugir de minha responsabilidade. E através do álcool me entorpecendo, eu utilizo ele como desculpa ou como subterfúgio para me desatrelar de minhas responsabilidades. Ah, porque o espírito quer sugar a bebida, isso é secundário. O básico sou eu. Agora eu tenho que olhar. Eu vou fazer só um recorte para o trabalho aqui, certo? Que pode ser várias outras coisas. Eu posso olhar e dizer o seguinte, poxa, tem coisa no trabalho que não está me agradando. Eu me sinto menor, ou ao contrário, me sinto maior e acho que estão desprezando a minha capacidade. Eu não estou me dando bem com alguém, que em vez de eu trazer para a consciência e ir diretamente resolver o problema, eu crio subterfúgios e vou, hoje eu não estou muito com vontade. E aí depois é fácil dizer que é os espíritos e dizer ainda que o espírito quer isso porque ele quer sugar as minhas energias bebendo e as energias bebendo é que é o problema. O problema não é isso. O problema é eu acordar para lidar com maturidade com os meus equívocos e falhas, que é o grande desafio para todos nós. Então é dentro desse elan que eu descrevo que o processo obsessivo é um processo revelador. Não devemos temer o processo obsessivo, não como se estivesse aqui desafiando qualquer espírito para qualquer coisa, mas é entender que eu não devo temer, porque o processo obsessivo é um processo de conexão entre mentes. E para haver conexão tem que haver um plug de um lado e o lugar que encaixa o plug do outro. Então, isso que precisa haver. Então, é necessário que eu perceba que é isso que está envolvido nos processos obsessivos. Mas quando você diz que é influência de espírito para espírito, sim. Como o Maria estava falando com você diz, mas aqui é uma influência boa, foi com meu amigo ali também. Então, o que é obsessão? Quando essa influência ela está num contexto de querer prejudicar o outro. Então, é uma obsessão direta e voluntária. Por vezes, foi o amor, a paixão, o filho, o pai, alguém que desencarna, e, pelos seus laços afetivos, ele se fixa àquela pessoa. Agora, o que é que nós vamos encontrar dentro dessa situação? Se alguém desencarna, em vez de seguir o ciclo natural da vida, ele fica apegado a outra pessoa, significa que ele não está em equilíbrio, em harmonia, com plena noção do que ele tem. Ele está arraigado ainda no processo de perda, de distanciamento. Ele não consegue lidar com a realidade espiritual, a conformá-la de outra forma. Se ele está assim e está próximo de mim, ele vai me fazer bem ou ele vai me adoecer? Ele vai me adoecer. Então, de qualquer forma, ele está trazendo influências que são negativas. Só que, nesse sentido, não há um interesse voluntário de que isso aconteça. É como se fosse, então, uma obsessão involuntária por essa presença dessas influências. Então, a gente precisa olhar para esse ambiente para, então, nós podermos lidar melhor com isso. Para que, então, seja passível nós estarmos despertos. Mas, quando a gente fala em estar desperto para isso, aí a gente pergunta assim, por exemplo, aqui, quem é médium? Aqui, ostensivo.
Quem gostaria de ver espíritos? Ninguém quer ver espíritos. Dentro do banheiro, naquela hora, aparece o bicho ali, hein? Era o meu medo. Eu dentro do banheiro, aparecia a criatura ali. Aí, anos depois, aparece. Quando aparece, saia daqui, que esse lugar não lhe pertence. Me respeite, certo? A criatura saiu. Na realidade, o que é que ocorre? Existe no nosso imaginário algo ainda muito nebuloso quanto à realidade da conexão encarnado-desencarnado. Damos ao desencarnado poderes que eles não têm, porque estamos ainda envolvidos no misticismo e no mistério. Temos um livro que eu uso para entender sobre mediunidade, simples, o livro dos médiuns. Mas, Fernando, é difícil. Rapaz, se debruce no livro que abriu luz em cima desses aspectos. Leia, anote suas dúvidas e vá adiante. Depois você vai pegar uma literatura complementar para lhe ajudar a tirar dúvida de pontos que ficaram ali para você ainda obscuros. Porque foi o que Kardec fez. Ele tirou isso da área do misticismo e do mistério para poder descrever, certo, de uma maneira compreensível, direta e positiva. Ah. Vamos lá. Deu para ouvir, gente, a pergunta? Tá bom. Vamos lá. Médium somos todos nós, se levarmos em conta duas faculdades chamadas de inspiração e intuição, enquanto possibilidade de elemento de conexão entre encarnados e desencarnados. Tá. Médium ostensivo são os médios que vão apresentar as modalidades de mediunidade que são com nível de maior gradação do que isso. Então, vamos encontrar a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, a dupla vista, a mediunidade de materialização, a psicodigitalização, o que sob a influência de um espírito. Então, o que é que vamos entender? Toda vez que determinada ação é feita com a intervenção ali do espírito desencarnado, é um evento mediúnico. Certo? Então, esse evento, da maneira mais simples, foi aquela que eu descrevi, e os ostensivos, eles geram uma conexão muito mais intensa, profunda no próprio fenômeno, aonde, por exemplo, as cirurgias espirituais, médios ostensivos. Correio fraterno, médios ostensivos, só que aí existe uma peculiaridade, o que a gente vai chamar de médium positivo. Porque o espírito diz para ele, olha, diga aquela moça de camisa laranja e sandália caqui que, certo, tem uma carta que fulano que morreu deixou atrás do banco do carro dela. Você encontra a moça, ela encontra o carro e encontra a carta. A maioria dos médios não são médios positivos, não tem esse tipo de exatidão. Quem era médio positivo? O nosso amigo Chico Xavier. Quem já fez correio fraterno, não sei se ainda faz, o nosso amigo Medrado, certo? Então, são raros os médios positivos com esse nível de clareza. Ok? Poderíamos dizer que se ele tiver uma facilidade de dar comunicação, mesmo não tendo as outras faculdades, ele também pode ser considerado ostensivo? Ele não precisa da comunicação. Ele não precisa. Não, o médio de efeito físico, ele não dá comunicação. O médio de psicometria, que é aquele que toca no objeto e percebe a trajetória, tudo ligado a ele, não dá comunicação. Isso também é uma mediunidade ostensiva. Então, o ostensivo é essa forma de interação com isso. O médio de cura entra nesse... como médio também ostensivo? O médio de cura é um médio ostensivo. E não precisa ter nem incorporação, nem comunicação, nada disso. Ok, obrigada. Entendeu? Agora, isso advém, esse entendimento, esse olhar, porque a mediunidade, principalmente no Brasil, ela se desenvolve diferente do que no continente europeu, a partir da psicofonia, por um elemento básico, né?
o contexto de que para que fosse a psicografia, o nível de analfabetismo nosso era muito grande. A inabilidade de escrever era muito grande. Então, o tipo de mediunidade mais difundida entre nós era a psicofonia. Tá? Então, por isso, ela é vista como se fosse a mestra, mas, na realidade, cada modalidade de mediunidade pode ter um grau menor e um grau maior. Mas vamos adiante. Então, desde quando existe obsessão? Desde quando existe espírito. Sabe por quê? Porque a gente adora uma fofoca. Fofoca não. Nós adoramos socializar a vida alheia. Certo? Com boa intenção. Porque já pensou? Se eu socializo o problema do outro, a solução que ele encontrou eu já vou saber também poder utilizar. Então, na realidade, é porque nós somos seres gregários. Não vivemos isoladamente, vivemos em grupo. Então, tendemos a ser atraídos pelas relações que geraram inputs, tanto positivos como negativos. Então, existe, desde quando existe, o homem em todas as classes sociais, sem distinção de qualquer uma. E quem é o obsessor? O encarnado, o desencarnado? Como é que é isso? Quem é o obsessor? Espera aí, deixa chegar o microfone, porque o pessoal está nos assistindo pela internet. É só porque o pessoal está nos assistindo pela internet, para poder ouvir e entender sua resposta. Eu acho que tanto vai ser encarnado como desencarnado, ambos pode ser obsessor, né? Pronto. Quem mais quer acrescer alguma coisa? As relações de obsessão é uma relação de um espírito levando algum dano ou prejuízo sobre o outro. Então, essa relação pode ocorrer de desencarnado para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, ela tem essa pleiade de possibilidades. Normalmente, quem é o obsessor? Aquele que se sente prejudicado pelo outro, que vai cobrando-lhe alguma coisa, querendo imputar ao outro algum tipo de castigo. Porque nós ainda vivemos sob a égide daquela tríade. Para todo crime, existe um culpado. E para todo culpado tem que existir um castigo. Você é tipo, seu filho faz alguma coisa errada, em vez da pergunta é, e aí, meu filho, como foi isso? O que aconteceu? O que foi que transcorreu? E agora, como é que você está frente a isso? Isso é uma postura educativa, porque quer saber o que resultou daquela experiência. Mas a nossa postura normalmente é, fez errado, a culpa é sua, e está aí agora sofrendo para pagar por isso. Isso educa alguém? Não educa ninguém. Então, significa que as bases da obsessão vão se dissolver a partir do momento que nós saibamos abraçar responsabilidades, dissolvendo culpas. Quem é o obsessor é todo aquele que ainda vive com base na ideia de que para todo crime existe um culpado e para cada culpado existe um castigo. E o castigo é merecido. Então, assim que qualquer um de nós desencarna, e daqui a pouco estamos aqui na quarta-feira sendo atendidos. Porque aí, qualquer coisa que nós possamos descobrir, vamos passar a caçar aquele que nós achamos que nos prejudicou. Tá? Se lembra que eu disse que era também entre encarnados, não era? Vocês acham que nós também nos influenciamos uns aos outros e nos obsidiamos uns aos outros, né? Às vezes subjugamos o outro, porque é outro tipo de obsessão, né? A simples, aquela que eu lhe falei, que influencia pensamentos, ideias, mas você tem aí liberdade. A subjugação, você perde a liberdade. O outro lhe domina quase que por completo. Isso existe entre encarnados? Se existe entre encarnados, existe também com os desencarnados.
Quem é o algoz? O obsessor ou o obsidiado? Eu gosto muito dessa casa, porque essa casa ela preza pela ideia de não quer que as pessoas se tornem espíritas, mas se percebam espíritas. E para mim, o significado disso, ele é estupendo, impossível para mim de mensurar. Porque, veja só, quando eu me entendo enquanto espírito imortal, e aí eu brincava, eu perguntava, se eu sou espírito imortal, e Kiko? Né? Que você pega um desencarnado, ele diz, eu morri. E aí, mudou a vida dele? Não. Existem como agrupamentos espirituais que a galera sabe que está desencarnada. Mudou toda a vida? Não. A questão é que dizer eu sou espírito imortal é dizer eu sou o único responsável pela minha vida. Eu construo a realidade que me envolve. Mas, Fernando, você não está no mundo. É assim, nós todos assistimos um filme. Quando a gente sai, a impressão é a mesma? Não. Cada um tem suas impressões. E por que isso? Porque cada um enxerga o mundo com o cabedal que ele tem internamente para ler aquilo com que ele interagiu. Então, significa que você configura a sua realidade. Para mim, isso é a importância de se perceber espírito mortal. Isso está para além de estar sob os dogmas de seja qual for crença ou credo. Porque isso é uma moção de autorresponsabilidade. Então, digamos que alguém me influencie, eu faço uma miséria qualquer. E a pessoa vai dizer, oba, eu consegui! Eu vou olhar ele muito feliz, muito alegre, eu vou dizer, eu me descobri, eu ainda sou capaz de fazer isso. Aí ele vai dizer, foi eu que lhe influenciei. Eu digo, não, isso já existia em mim. Eu só não tinha coragem de assumir o tamanho, a proporção em que isso poderia chegar. Obrigado. Mas foi eu! Você foi só uma ferramenta. Se não fosse você, seria outro. Porque isso me pertence. Sabe qual é a diferença? Se me pertence, quem diz o que vai fazer com isso é quem? Eu. Então, é esse o sentido que quando eu entendo, seja encarnado ou desencarnado, eu estou preocupado lá com quem vai me influenciar, me acompanhar. Como eu disse mais uma vez, sem nenhum desdém a seja qual for encarnado ou desencarnado. Mas é que não dá para ser de outro jeito. No momento em que eu incorporei a ideia de que sou espírito imortal, não dá para dizer nem que eu sou seguidor de Jesus. Porque se eu for seguidor de Jesus, eu deixo de ser uma singularidade. Eu passo a fazer tudo que ele faz. Mas Fernando é Jesus. Jesus é Jesus, Fernando é Fernando. Ele disse que todos nós poderíamos viver, certo? E alcançar e fazer mais do que o que ele fez. Ele não disse que ele era o final do caminho. Então, o que é que ele está dizendo com isso? É que cada um de nós temos uma luz própria. Deixe e faça a sua luz brilhar. Quanto mais sua luz brilha, em vez de olhar para o umbigo, olha para a comuna, mais crescemos juntos. E aí, então, nesse sentido, dá para olhar e lidar agora com a questão técnica, né? Aquilo que eu falei da psicofonia, né? Que é o meio que mais... Para falar de obsessão, vamos tentar entender como é que essa conexão mente a mente se estabelece, como é que as coisas rolam. Mais ou menos o seguinte, aqui está a criatura, médium, psicógrafa. Aqui, ao redor dela, há o quê? Uma psicosfera. Ou seja, se ela estiver ali com a canetinha na mão, e, poxa, hoje é dia de mediúnica, eu não namorei com o João de manhã. O que é que ela vai estar atraindo? Ou então, ao contrário, poxa, minha feijoada está em casa, quando chegar eu vou comer. Ia para cá, não podia comer de estômago cheio, fica complicado. O que é que vai acontecer quando chegar lá? Ou então ela está lá, e aí, rapaz, no trabalho teve isso, teve aquilo. O que é que vai atrair essa atmosfera? Então, a ideia é que esse momento é um momento que precisa estar com essa abertura.
Porque é o seu padrão vibratório que vai determinar o que você atrai de espírito junto a você. Então, aqui há uma atmosfera, uma psicosfera do médium, aqui a psicosfera do espírito comunicante, tá? E aí vai formar uma atmosfera comum. E é através dessa atmosfera comum que se propaga de mente a mente, transmitindo o espírito sua vontade ao médium. Assim que se coloca. Então, da mesma maneira que eu disse que se ela estiver pensando na feijoada que não comeu, na namoradinha que o seu João queria dar e não deu para dar, ou qualquer outra coisa, esse é o padrão da atmosfera psíquica dela. Ela vai tender a atrair espíritos com padrões similares, ou dificultar a presença de espíritos que queiram auxiliá-las. O que é que eu estou dizendo? O nosso padrão mental é que vai determinar uma permeabilidade e uma capacidade de conexão, de receber energias reestruturantes, certo? Vitalizantes, ou energias desestruturantes, desagregadoras. Ok? Perguntas? Então, vamos lá. Tem? Ali. Oi, boa noite. Nessa expansão que acontece, o médium sente alguma coisa? Essa psicosfera está ao redor de todos nós, ou seja, cada um que está sentado tem ao seu redor sua psicosfera, que é o quê? Seu padrão vibratório, né? Que não é como eu, mas, ou seja, aquilo que rodeia-me, né? Ao redor de mim. Então, quando o médium se coloca para uma comunicação mediúnica, que ele se concentra, ele entra em estado alterado de consciência. Porque para isso ocorrer, não precisa exatamente de estado alterado de consciência, certo? Como a influência de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, né? Conexão tem aquele mesmo padrão ali. Agora, quando você vai para um trabalho mediúnico, normalmente você ali vai fazer o quê? Assumir uma atitude de maior concentração, de buscar esses aspectos. Então, por exemplo, quando você... Aqui tem um trabalho que terminou de acontecer, visualização terapêutica, né? As pessoas... É uma meditação induzida, e aí, como é uma imaginação ativa, a pessoa se centra, certo? Relaxa, busca entrar em contato, ela vai sentir o que a gente chama de expansão perispiritual. Tá, mas veja que isso aí houve toda uma mobilização para isso, e isso vai ocorrer dentro desse sentido, que aumenta, lógico, essa permeabilidade de troca entre ela e a presença e os fluidos espirituais ou emanados pelo médium. Tá? Mas não precisa que isso esteja acontecendo de forma consciente, perceptível. Isso é um outro padrão de expansão. Agora, quando a gente fala em influência espiritual, como é que a gente imagina? Como é que vocês imaginam? Vou lhe matar. Vou pegar no pescoço. Ou o contrário. João, traça a secretária que Maria vai chegar daqui a pouco. Ou ao contrário, né? Maria, traça o secretário que daqui a pouco... Como é que é isso? Certo? Como é que vocês imaginam que a coisa começa a rodar? Ali tem algo denunciador, né? Já coloquei a sutileza, né? Quando... Tem alguém aqui aposentado? Eu, daqui a mais 4 anos, pronto. A senhora deve ter recebido em uma determinada fase várias ligações, o senhor também, daquele povo querendo fazer o quê? Empréstimo consignado. E quando eles fazem isso, o que é que eles fazem? Como é que é a fala deles? Ó, eu vou levar todo o seu dinheiro e deixar você duro. Não. Chega o quê? Com um palavreado bonito. Se for presencial, as mulheres vão de taier, os homens vão de paletó, certo? Ele oferece aguinha, tudo isso. Ou seja, o processo começa de forma sutil, por vezes não perceptível. E aí, daqui a pouco, vai se expandindo, chegando ao ápice de que você perde a noção das coisas. Como assim? O nosso amigo Helton. Helton? Elton, eu botei o ré. Elton. Elton participa de uma reunião mediúnica, certo? E Elton, com os cabelos brancos, gosta muito de ler. E aí, daqui a pouco, ele é um dos trabalhadores e ele começa a ter algumas ideias mais empolgantes. E aí o coordenador diz, não, Elton, peraí, calma, não precisa essa coisa toda. Aí começa uma vozinha lá com Elton.
Rapaz, você é mais competente do que ele. Veja quantos anos você tem de espiritismo. Isso daí é um fedelho. E aí, Elton vai ganhando. Daqui a pouco o coordenador lá fala alguma outra coisa de forma dúbia. Como, por exemplo, pode ou não a gestante, né, dar a comunicação? E aí, Elton diz, que absurdo, não gosto desse jeito. Ou seja, lentamente, o espírito vai fazendo o quê? Fomentando, certo? O seu o quê? O seu ego. Cada vez você vai se sentindo. Daqui a pouco, ele começa a se achar o tal. E daqui a pouco ele dá resposta para qualquer pergunta, para qualquer coisa. Vai fascinando você. Certo? E aí, daqui a pouco, Elton está fazendo tudo que o espírito quer. Então, obsessão simples. Eu falei de subjugação, estamos falando agora de fascinação, que ocorre dessa forma, sutil. Então, é entender que a sutileza começa assim. Então, para que essa vida? Para que esse trabalho? Certo? E depois está assim, pule, se atire, porque primeiro vai corroendo e ganhando sua confiança. Vai corroendo e minando suas resistências. Tá? Então, às vezes, está Eliana e Maria vivem bem juntas. E aí, daqui a pouco, alguém começa a enfiar agulhas. Aí, Eliana começa a brigar com Maria, porque Maria e Eliana juntas não teria como eu levar a Eliana para o buraco. Mas, se eu separar a Eliana de Maria, eu consigo levar a Eliana para o buraco. E é exatamente esse modelo que é feito, sutilmente. Então, qualquer coisa que ela faz, começa a descrever a coisa. Eu achei uma coisa interessante comigo, anos atrás, quando eu comecei a namorar com minha atual esposa. A gente era meio namorido, né, dormia na casa dela. E aí, a gente saía de carro, e aí tínhamos nos proposto um controle financeiro, né? E aí, tínhamos acertado não comprar, gastar dinheiro com essas coisas, entrava no carro, ela andou comprando. Quer ver? Olha a nota na porta. Eu ia olhar na porta, estava a nota. Alguma coisa lá, um sapato, alguma outra coisa. Isso aconteceu algumas vezes, depois digo, sabe de uma coisa? Não me interessa mais nenhuma informação advinda desse tipo de comunicação. Por quê? Porque, simplesmente, nós nos tornamos o quê? Marionetes na mão dessas pessoas. Porque, às vezes, quando você vai olhar e você vai perguntar, sim, comprou? Sim, foi aniversário de fulana, que a gente vai, e aí, então, é o sapato para dar para ela. Mas, naquela hora que disse está na porta, o que é que tocou lá dentro? Ah, você fez! Então, é começar a notar a sutileza. Então, quando nós começamos a perceber elementos que nos vêm e que não agrega, desagrega, preste atenção, perceba. Porque aquilo é a influência que quer desestruturar, desagregar e não construir. Então, é preciso estar atento para essa sutilidade. De par com os pensamentos que não são próprios, outro haverá que nos sejam sugeridos? Sim. Agora, você consegue saber quais são os pensamentos sugeridos? Para você saber, você tem que se conhecer. Entendeu? Então, uma das coisas, o médium fica amarrado na barra do mentor. Na barra, tudo que vai fazer tem que perguntar aos espíritos. Isso é o quê? Uma fascinação. Igual uma mãe. Uma mãe que não deixa o filho fazer nada. Protege ele de tudo. No dia que ela morrer, vai acontecer o que com ele? Então, tem que criar para a vida. A mesma coisa conosco. Então, isso é uma fascinação. É coisa de quem não tem o que fazer. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? É preciso que você se conheça. E aí um pouco do que ele falou, fazer uma análise retrospectiva das suas atitudes e olhar. Só que uma coisa que eu acho que é significativo, então digamos que eu fui numa festa, eu normalmente não, eu gosto muito de vinho, mas não gosto de uísque. Não é que eu não gosto, eu sinto sabor, mas não é uma coisa que me atrai. Eu fui numa festa de casamento, nessa festa eu tomei 10 doses de uísque. E minha esposa, ela estava comigo, ela foi me dando água continuadamente, terminou ficando bêbado não. Quando terminou, aí eu disse, poxa, com certeza eu não estava sozinho. Mas a pergunta que eu fiz para mim não foi essa. O que
como estava o meu psiquismo naquele dia. Que isso que eu queria entender. Aí eu parei, depois de uns 3 ou 4 dias, né, para entender, eu estava cansado. Eu estava querendo jogar meio mundo de coisa para cima. Por quê? Porque abracei mais coisas do que eu que dava conta. Quando você abraça mais coisas do que eu que dá conta, você começa a colocar sobre outra responsabilidade do que era a responsabilidade sua. Ou amarrar a sua não consecução à falta de uma atuação do outro, que também não justifica. Então, foi isso que eu estava olhando. Como eu estava ali, ela estava junto, ela fez, vai tomar água. Eu fiz, olha aqui, eu estou mais ou menos seguro, ela ia voltar dirigindo e aí pronto. Mas o que eu estou dizendo que o valioso é isso. É quando você se torna capaz de voltar a uma atitude sua e tentar analisar ela em níveis mais profundos. Porque eu podia dizer, não, rapaz, eu fico, essa história de não poder beber, de vez em quando eu gosto de tomar um porre. Mas, ou seja, para que o porre? Entendeu? O que está escondido através disso? Aí é que é interessante. Porque, mas Fernando, que absurdo você ter bebido. Nada é absurdo vindo do humano. É humano. O que eu quero entender é o que está por trás daquilo, porque se eu não entender, eu fico no superficial e eu vou repetir de novo de outra forma. Então, essa é a ideia para a gente começar a pensar. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênios tiram suas ideias, as descobertas. Vem só da própria pessoa? Não. Tem um filme chamado, O Homem que Criou o Infinito. É a história sobre o matemático que faz os cálculos de limites e derivadas, né? Que, basicamente, ele disse, eu tenho que colocar isso para fora, fica claro, ali é uma história real, né? Baseada em fatos reais. Então, isso pode vir, vem sim, de fora. Espíritos querem nos ajudar num avanço e podem também transmitir essas coisas. Então, é preciso entender que as ideias são deles e dos que querem também ajudar, de estar ali presente. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Isso é exato? Ou seja, aquele primeiro impulso que vê o mais correto? Não, tem que ter o crivo da razão, né? Então, é essa história que a gente tem que dar uma olhada para ver. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito, de um bom espírito ou de um mau espírito? E aí? Como é que a gente separa uma coisa de outra? Por exemplo, eu poderia dizer que o que disse que a nota fiscal estava dentro da porta, ele queria me proteger de ser enrolado, né? Mas, ou seja, afinal, como é que a gente distingue o bom do mau espírito? Senão quem está na internet não escuta. Talvez fazer um filtro do pensamento, parar, avaliar, checar. E como assim? Ver, sei lá, se aquilo é ruim ou bom. Aconteceu algo comigo recente, eu estava fazendo uma modelagem na área de eletrônica digital. E eu tinha um professor que é um mestre, que ele morreu no Cimatec tem pouco tempo, né? E aí eu não consegui fazer o modelo. Aí eu sonhei com ele dizendo para mim, vai lá na biblioteca e aquele livro que está lá, você vai encontrar o modelo. No outro dia eu acordei e falei, nossa, coisa estranha. Eu fui lá na minha biblioteca, no meu escritório, e um livro bem grosso, de 500 páginas, caiu, quase que machuca meu pé. E lá, realmente, eu encontrei o modelo. Aí eu falei, isso é o quê? Intuição? Deve ser. Como cientista, eu fico sempre avaliando, deve ser coisa da minha mente. Nós, quando dormimos... Mas foi uma avaliação boa, eu senti, é um espírito bom. Então, nós, quando dormimos, desdobramos, né? E podemos encontrar outros espíritos dentro dessa realidade. E o que é que precisa, de fato? Uma análise da repercussão que aquilo vai ter, certo? Do meu envolvimento naquilo, para poder ter uma noção desse bem ou mal. E outra coisa, as análises consecutivas, certo? Porque isso normalmente não é de um único ponto, então consecutivas. Num caso desse ficou claro, né? Se encontrou a forma, foi algo que foi estruturante, então, positiva. Diga, meu amigo. Eu acho que é a consequência da atitude que a gente vai tomar, que a gente vai saber se é de bom ou mau espírito. Porque às vezes vem aquele impulso, nosso ego vai lá para cima e a gente toma atitude e a gente pode não estar tomando atitude saudável, né? Então a gente tem que ver
nesse aspecto, né? Se a coisa não vai ser tornar feliz a gente ou alguma outra pessoa, a gente certamente teve uma indução de espírito mal, né? Eu penso assim, né? Porque os espíritos conhecem muito mais a gente que a gente mesmo, né? Eles sabem aonde pode atingir, pode buscar aquilo ali, aquela a fragilidade e agir, né? Se eu tenho uma fragilidade na questão do álcool, eles vão investir, né? Se for do sexo, se for para roubar, então eles sabem perfeitamente nosso ponto vulnerável. E a gente está todo o tempo testado, né? Sendo testado, né? E qualquer momento a gente pode escorregar. Essa habilidade de olhar nossos pontos fracos não precisa ser desencarnado, não. Basta que você observe, você vai olhar o ponto frágil ali da outra pessoa. Agora, a pergunta não é quem enxerga meu ponto fraco. A pergunta é o quanto eu me enxergo dos meus pontos fracos. Porque se eu enxergo os meus pontos fracos, eu sei quais as consequências que estarão relacionadas às atitudes vinculadas a esses aspectos. E se eu estou atento para essas atitudes, na hora que alguma ideia me vem fomentando algo dentro daquele campo, eu sei dizer se isso é bom ou ruim. Agora, se eu não tenho esse hábito, eu não sei. Segundo, qual é o meu crivo? Digamos que o espírito vem lá e Alexandre, eu vejo uma baita armação de Alexandre em cima de mim. E é real. Se eu olho e vejo nas minhas atitudes, nas relações interpessoais, qual é a melhor forma de interagir com o outro quando há conflitos de interesse? Na minha cabeça eu preciso respeitar o outro porque eu quero ser respeitado. Ele não me respeitar não dá a mim o direito de não respeitá-lo. Então, antes de qualquer conclusão, eu vou querer conversar com Alexandre. Eu vou tentar entender os motivos de Alexandre, mesmo que eu não aceite. Eu vou tentar compreender o que está acontecendo, porque, na realidade, por vezes, talvez Alexandre é que precise do meu maior nível de compreensão, que estou em um lugar mais desperto do que apenas jogar pedras sobre ele, porque ele fez aquilo. Então, veja, se isso acontece dentro desse fluxo, não vai me levar a fazer uma coisa inadequada, porque eu já olho dessa forma. Agora, digamos o seguinte, quando não é com Alexandre, mas na relação a dois, Marta, mulher da minha vida, certo? Aí, quando é na minha relação a dois, e aí o que é que acontece? Não, eu dou sempre direito ao outro. Mas se o espírito insuflar que Luciano, malhado, eu não sou malhado, está se aproximando, acaba toda a cordialidade. Acende um fogo de competitividade. Eu já sei que é assim. Então, o que acontece? Algo lá me insufla que está pintando alguma coisa com Marta. Eu tenho que falar, não, peraí. Não é por aí. Se eu entrar nessa, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco estou eu me degradando, estou eu fazendo alguma coisa. Não, peraí, eu tenho que analisar isso com frieza, com tranquilidade. Mas quando? Mas foi só porque o espírito me colocou? Não. Se eu sei que na minha relação com a parceira eu sou ciumento, eu sou inseguro, porque só há ciúme quando há insegurança própria, certo? Que eu sou autoritário. Eu tenho que estar trabalhando esses elementos. E aí, quando eu estou trabalhando esses elementos e a influência vem, ela não encontra acolhida, mesmo que seja meu ponto fraco. Então, como reconhecer? Lógico, as consequências daquilo em que você está envolvido. E aí é o hábito de fazer isso cotidianamente que vai nos levar a distinguir, né? Boas influências, atitudes estruturantes. Más influências, atitudes desestruturantes. Contudo, vamos às vezes perceber que só vamos cair na real algum tempo depois. Então, tem o hábito de sempre passar pelo crivo da razão as coisas que buscam lhe mobilizar a atitudes como impulsos, tem que ter feito um raciocínio bem estruturado em cima disso.
Cadê? Agora, influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Sim. A mediunidade, os prejuízos decorrentes das emoções desarmonizadas. Que diacho eu queria colocar aqui? A captação de fluidos espirituais pelo médium provoca sensações boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus. Como é que é isso? Alguém já chegou e disse assim, eu me arrepiei. Ou chegou no lugar e disse, a energia aqui está pesada. Ou você vinha bem, daqui a pouco o coração começa a disparar. Ou você sentir alguma coisa. Como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Se você parar para observar, né? Campo eletromagnético, nossos chakras. Na verdade, os chakras, isso avaliando na parte de elétrica, ciência, estou vendo na área, né? E dos elétrons. Então, tudo que você chega em um ambiente, né? Você sente, eu mesmo consigo captar a energia do ambiente, porque talvez por trabalhar tanto com energia, então, mais de 30 anos com energia, então eu já sinto eletromagnetismo. Às vezes eu chego em um ambiente, eu toco alguma coisa, eu chego numa pessoa, eu sinto a energia dela. Às vezes eu sinto até um choque. Então, seria a força do campo eletromagnético que vem da natureza e que também a gente é receptor, está na gente. Então, na verdade, a gente teria que criar um mecanismo, que entra na espiritualidade também, de proteção. Uma barreira. Opa, a energia tem tudo. Aqui tem energia, são energias diferentes. É como você falou antes. Como canalizar essa energia? É você saber identificar se é uma energia transformadora ou uma energia destruidora. Então, tudo tem energia. Há um campo fluídico presente e esses fluidos, certo? Eles podem causar alterações em nós. Como? Quando os fluidos atuam sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Tá? Isso está lá na Gênese. E o que é que nós vamos olhar? Como é que é mais ou menos isso? Desencarnado, encarnado. Se lembra aqueles processos que eu disse que podiam acontecer em qualquer uma dessas arrumações? Então, é uma mente atuando sobre a outra. A sintonia não se dá apenas por um momento, em estado de oração, mas principalmente pelo modo de ser do indivíduo, pela sua natureza íntima, pelos sentimentos e ideia de que é portador. Ou seja, não é apenas naquele estado que está ali no centro, orando, não, como a gente tinha comentado aqui. E o que é que ele vai descrever? Exatamente, que a sintonia que se pretende fazer com o desencarnado infeliz não se faz emitindo maus pensamentos, mas por uma predisposição psíquica voluntária. Ou seja, você tem já alguns automatismos, protocolos psíquicos que já atuam. Ou seja, quando você vê determinada coisa, você já critica. Quando você vê determinado aspecto, você já mete o dedo. Em determinada relação, você sempre quer querendo estar acima. Então, é esse padrão mental que vai caracterizar isso. E o que é que ocorre? Isso aqui é um indivíduo com campo vibracional equilibrado, sofrendo energias negativas e desorganizando o seu campo vibracional. E como é que vamos notar? A glândula no corpo humano responsável pelo contato mediúnico, descrevemos que é a pineal. E o que é que acontece? O chácara coronário ele é conectado diretamente à pineal, à hipófise, a nível também de chácara frontal. E o que é que ocorre? Se lembra que a conexão é mente a mente? Então, há uma descarga entre epífise e pituitária, e com isso aqui, as glândulas do corpo, elas respondem ao influxo do sistema hipotálamo hipofissário. E aí, por isso que quando eu estava dando comunicação, que era uma mulher gestante que morreu do parto, o coração acelerou, eu suei, o coração disparou, o pulso mudou. Por quê? Porque é como se eu estivesse vivendo aquilo, numa conexão de mente a mente, as impressões daquilo ali mobilizada em mim. E dessa forma, o que é que nós vamos perceber? O que é que nós vamos ter? Encarnado de um lado
desencarnado do outro. Como estamos falando de obsessão, são conexões negativas, desestruturantes, como egoísmo, ódio, raiva, vingança, que vai gerar o quê? Uma simbiose que conecta os dois. E a partir daí, vamos ter a obsessão. Por isso que vem da quarta-feira, é atendido, o espírito desencarnado é orientado, mas o que é que acontece? O encarnado continua vibrando da mesma forma. Ele vai fazer o quê? Atrair outro desencarnado no mesmo padrão. Então você resolve um e a situação melhora e depois volta, porque há necessidade da transformação do indivíduo. E o que é que nós vamos notar? Como é que isso acontece nessa conexão? As ondas mentais do encarnado nutrem o desencarnado nos seus sentimentos de ódio, de não arrependimento. E aí, o desencarnado, essa energia mental do desencarnado, no chakra coronário do encarnado, produz imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Então, digamos, naquela hora que estava o papel lá no fundo da porta, ela está lhe traindo, certo? Você está sendo passado para trás, você é um idiota. E eu absorvendo as mesmas ideias, as mesmas sensações, e aí eu fazendo de um sapato que foi comprado para dar de presente à minha irmã no aniversário, uma tragédia, certo? E esses elementos podem se intensificar a ponto da subjugação, levando a transtornos psíquicos severos e até o vampirismo, onde o desencarnado se nutre literalmente dessas energias, subtraindo a energia vital do encarnado. Então, algumas doenças psíquicas, distúrbios psíquicos, estão associados a processos obsessivos e há algumas instituições, poucas ainda, né, que associam ao tratamento médico, psicoterápico, também ao tratamento espiritual, tá? Como elemento coadjuvante aí dentro desse processo. Mas, Fernando, como? É espírito? Não, nós somos um ser psíquico, sócio, espiritual, e já acrescento agora ambiental, né? Então, somos um ser de múltiplas dimensões. Então, tem espaço justamente para abordagem em todas essas dimensões, buscando equilibrar. E aí vamos ter a fascinação que eu comentei, a subjugação, e a possessão, quando verdadeiramente ele perde o pleno controle de todo o seu corpo, né? O espírito atua sobre ele. Espera aí. Diga aí. Eu estou dizendo, isso aí, se o cara for assim, guardar o rancor direto, né? O cara discute aqui, tá? Tem aquela raiva momentânea, mas saio daí, me esqueço do meu carro, dirijo, embora. Pronto. Abraço. O senhor falou de algo que eu acho interessante. Eu naturalmente, eu não sou muito adepto dos puritanos, não. Quando eu falo de puritano, é que eu tenho que dizer assim, não, eu sou iluminado, eu já estou, certo? Porque eu não isso, eu não aquilo. Eu lembro do cara de 2000 anos atrás, que entrou no templo, ficou retado da vida, chutou os tabuleiros para cima, pintou de acho, certo? Que foi Jesus, dentro do templo. E olha o galardão que ele tem. Então, aquilo, algo me mobilizou, vai se exteriorizar. Agora, o que é que acontece? Antes, eu passava o ano inteiro querendo acabar com a praga que me fechou, e eu estourei o pneu do carro e gastei 500 conto para trocar pneu e as coisas. E aí, a cada vez que eu vou buscando ter mais consciência de quanto isso é prejudicial para mim, isso vai diminuindo. Então, hoje, o outro me fechou, eu perdi o pneu também, mas eu não vou perder um ano de vida por causa daquilo. Então, paciência. Se eu atrair algo, tenho a aprender com aquilo, e aquilo acaba ali. Então, é o que o senhor disse. Na realidade, eu tenho que ser honesto com as minhas sensações, sentimentos. Agora, eu tenho que ter responsabilidade para delimitar até onde esses elementos vão se estender, levando a consequências, porque eu sou responsável por todas elas. Então, a gente começa aqui, fica meio chateado, acabou, toca a vida. Acabou. Certo? Porque o cara guarda rancor, vai buscar faca, revólver para matar o outro. Isso é idiotice. Não é idiotice, é porque assim, se a pessoa não trabalhou aquilo dentro dele, ele nem enxerga, só enxerga depois. Só enxerga depois. Agora, algo que vamos notar de importante é que esses processos acontecem, principalmente subjugação, possessão, amarrados em que? Um sentimento de culpa.
Digamos agora que eu estou lá na empresa de Alexandre. E aí, eu sempre saio, imprimo os meus artigos para estudar aqui, lá. E a menina da limpeza me vê sempre saindo com o pacotinho na mão. Aí um dia eu chego lá, eu vejo ela levando os copos para casa. E eu digo, que absurdo! Como é que você faz isso? Comprou o copo para repor, você está levando para casa? Aí ela disse, se você disser, eu vou dedurar você, que você todo dia leva página de artigo para casa. O que é que eu faço? Calo a boca. Aí no outro dia, ela vai levar a impressora para casa. Porque pela culpa, eu termino não encarando aquilo que tem ali. Então eu começo a ser o quê? Utilizado pelo outro. Onde o correto era dizer, Alexandre, olha, eu tenho tirado umas cópias aí levadas porque eu nem me atentei que, de fato, eu estava tirando o material de sua empresa. Eu vou pagar por elas. E aconteceu também um incidente que eu acho que tem que ser visto. Diga. Ô, Fernando, será que todas as atitudes nossas têm ação espiritual? Tanto boa como ruim? E outra o que é a auto-obsessão? Pronto. Primeiro, eu acho que nenhuma atitude nossa tem a influência espiritual como causa. A influência espiritual é apenas um elemento que eu atraí. Porque se aquilo não tem a ver comigo... Você lembra aquele exemplo que eu dei da mulher bonita, arrumada, que ela se sente bem? Uma coisa, quando aquilo está resolvido, nada encosta em mim. Certo? Então, ou seja, como é que eu me protejo das influências espirituais? Me conhecendo, me estruturando, melhorando minha forma de lidar nas relações interpessoais e intrapessoais. Então, o que a influência espiritual faz é revelar aquilo em mim que eu ainda não era capaz de enxergar. Então, elas não são a causa. Pode ser um potencializador? Pode, mas a causa não. Certo? Auto-obsessão, mas lá para frente eu mexo nela também aí. Aí vamos lá. Esse nível de controle do outro por causa da culpa, tá? Então, vocês lembram do nosso lar, aquele livro de a história de André Luiz, né? Ele passou uns 8 anos lá no umbral e o pessoal dizendo para ele, né? Como era? Suicida, suicida. Você acha que alguém ia estar ali se preocupando com ele? Não, aquilo era os próprios pensamentos dele se punindo, se julgando. Então, é a mesma coisa. Quando você está assim, o outro pode se utilizar dessa supremacia para lhe induzir. E vamos falar de perispírito, ele é plástico, né? Então, o cara diz, eu não valho nada. É assim, você é um cão. E ele daqui a pouco está mentalizando, sou um cão, eu não presto. E ele vai assumindo a forma daquilo que está sendo induzido. E aí vamos ver, então, os casos de zoantropia, onde a licantropia é mais comum, o espírito em forma de lobo. E vamos ver o vampirismo, né? Quando ele começa a minar energias do outro, levando a situações severas, com repercussões orgânicas, podendo levar a convulsões, neuroses, psicoses, e os parasitas ovoides, ou seja, o espírito desencarna por causa dos elementos da culpa, ele é manipulado, e ele vira o quê? Como se fosse um ovo mesmo, concentrado naquele padrão de pensamento, digamos, tristeza profunda, desânimo com a vida, vontade de suicídio. E quando ele é colocado junto ao indivíduo, aquele padrão de energia que ele emana, né, contamina o indivíduo e leva o indivíduo a uma fixação naquele tipo de ideia. Isso pode ocorrer? Pode. Como é que a gente dissolve isso? Resolva as suas culpas, para que você não fique à mercê de qualquer um que queira influenciar você. Tá? E, nesse sentido, o que é que nós temos aí de técnicas para essas influências? O que é que eles usam sobre nós? Ação persistente. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Encarnado tem isso com a gente? Que fica ali todo dia, até que você desarma e aí cai na armadilha, certo? Ou o contrário, estava doido para cair na armadilha, só queria uma desculpa, né? E aí, certo?
Então, é persistência, né? Porque vai ali, vai ali, vai ali. Na realidade, toda vez que estamos sob uma situação dessa, eu devo me perguntar. Você lembra que eu falei com relação às 12 doses de uísque lá, né? Espera aí, por que isso? Tá? Porque no momento que eu me respondi, de lá para cá tem quantos anos? Esse amigo meu já casou 3 vezes. Não sei se foi o último casamento ou se foi o penúltimo. Eu acho que foi o último. Tem pelo menos uns 8 anos. Nunca mais eu tomei mais de uma dose de uísque numa noite. E não é por medo de tomar, não. O que aconteceu lá naquele dia me fez olhar um pouco o que é que estava aquilo. O que foi que eu me expus? Como é que estava? E você resolveu. Aquele ponto específico que você resolveu. Poderia ter um espírito ali, de fato, daquele beberrão. E eu estava com uma boa resistência naquela noite. Mas a questão não era essa. Certo? Tem uma coisa por trás. Aí você vai olhar, você começa a perceber por que isso está sempre batendo na minha porta. Certo? Você é aquela pessoa que quer lhe seduzir, né? Por que eu estou atraindo esse tipo de sedução? E ele está apontando para o que em mim? Tá? Ou ao contrário, aquele outro colega de trabalho que está sempre ali lhe oferecendo uma facilidade, né? Mas que é ilícita. Né? Por que isso está batendo na minha porta? Talvez uma das questões é que eu tenho uma tendência para o ilegal, para o ilícito. E aí está batendo na minha porta, por quê? Para que eu desperte e assuma uma atitude consciente frente àquilo. Eu não fico como se estivesse à mercê, eu pare e pense um pouco. Afinal, o que é isso? Como é isso? E a partir daí eu vou me reorientando. Tá? Se eu não faço nada disso, uma hora é como outro fez assim. Uma história de um fiscal, né? Lá em São Paulo. O pessoal ligou para o chefe e fez, olha, me tire daqui, porque daqui a pouco vão chegar no meu preço. A gente olha assim e diz assim, que absurdo, né? Mas veja só, a questão é, me tire daqui, porque as influências que estão sobre mim podem chegar num ponto onde eu não consiga dizer não. Mas que absurdo não, isso é você se conhecer. Porque a influência pode ser o seguinte, olha, eu acabo com sua família. O preço de minha família é maior do que de qualquer coisa que eu fiscalize. Ou não, né? Então é reconhecer, olhar, para poder, enquanto você não se conhece, você não consegue lidar com isso. Telepatia, tem. Dele para comigo. Então, eles usam disso mesmo à distância, conseguem manter essas conexões e lhe influenciar. Então, é necessário estar vigilante. Hipnose. Às vezes é como assim, é como se eu ficasse dormente, daqui a pouco eu me vi fazendo aquilo que eu não queria fazer. Ou eu nem tomei conta de que era essa as atitudes que eu estava fazendo. E essas hipnoses, por exemplo, na formação dos ovoides, da deformação perispiritual, como zoantropia, é isso, a hipnose. Ele hipnotiza o outro como dizendo, você é um cão, você é isso. E aí vai induzindo, 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 até que o outro se acha e acontece exatamente aquilo ali. Envolvimento fluídico. Você lembra da energia que minha amiga falou? O que é que eles fazem? Envolvem. Agora, envolvem como? Vou lhe matar hoje? Você vai pular da ponte hoje? Não. Começa sutilmente. E quando você menos percebe, já está completamente envolvido. E essas obsessões, esses espíritos assim querendo prejudicar, só alcançam, só alcançam médiuns desequilibrados. Na realidade, todos nós, né? Tem uma história com o Chico, ele está lá fazendo a mediúnica, e aí a Amanda disse, olha, vê uma comunicação assim, assim, aí ele diz para quem está junto, né? Olha, atenda e seja enérgico com o Evangelho. E aí, quando o Espírito chega, a pessoa entendeu enérgico com o Evangelho e bateu no Espírito. O Evangelho. Nosso amigo Divaldo conta a história daquele máscara de ferro, né? Conta a história do Espírito que chegou para ele, que vivia continuadamente com ele. E em uma das situações, ele encontra uma criança, salvo engano, numa lata de lixo, né? Lá, e aí ele pega para criar.
E por causa daquilo, aquela criança era a mãe dele. E aí ele deixa de perseguir. Ou seja, todos nós estamos expostos a isso. Aqui, a prova da vida. Como é que a gente lidar com a vida? Querendo benesses ou se comprometendo a ser o agente dessa benesse? Entendeu? Então, isso é fantástico. Ideias fixas, quando começam, né? Magnetização, da mesma maneira que vai impregnar ali o outro. Quem é que nos persegue? Nas escalas dos espíritos, Allan Kardec cita uma escala ali, né? Onde os finais são os imperfeitos, ou seja, predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. São esses espíritos que pretendem obsidiar, ligando-se mente a mente, e inserir na vítima as suas ideias, as emoções, como a gente mostrou quando eu lhe mostrei naquele outro ali, que vai influenciar, poder influenciar o outro, transmitir para o outro aquele tipo de sintonia. Principalmente o de culpa, superioridade de poder e inferioridade. Qual é o nosso grande problema? O que é que vocês acham? Por que é que nós somos tão propensos à obsessão? Diga aí. Um de cada vez. Por que são tantos propensos à obsessão? O que é que caracteriza o nosso modelo social? Como a moral tem a ver com isso? Porque não temos moral suficiente para poder estar livre disso. Né? Nós não conhecemos direito, não temos segurança, não temos moral e as coisas acontecem. Quando a gente usa... O termo moral é meio complicado porque, por exemplo, moral é um conjunto de normas de conduta de determinada agregação de pessoas. Então, cada agregação tem suas normas. Se a gente falar em ética, que seriam valores, então, que perpassam essa ou aquela agregação, para falar do humano como um todo, aí a gente começa a olhar de uma outra forma. Então, a questão não é exatamente não ter moral. Então, por exemplo, como poderíamos um de nós buscar orientar um espírito desencarnado que é um gangster de falange espiritual? Como? Todo mundo aqui tem seus defeitos. Então, como? Então, esse elemento que é preciso perguntar, que é como lidar. Porque, na realidade, o que é que acontece? A vida é uma evolução contínua. O que é que eu preciso fazer? Reconhecer os meus equívocos. Reconhecer uma outra coisa que eu acho que é fantástica. Vocês já viram alguém na frente de uma pedra, dizendo para a pedra, cante? Cante. Se você ver, você vai dizer que é um esquizofrênico, né? Agora, a criatura tem uma mãe ou uma filha, que é um pedaço de cavalo, e diz para a mãe, me ame. Diz para a filha, me ame. Como é que o outro pode lhe dar o que não tem? Não tem como o outro lhe dar o que não tem. Então, o que é que tem que ocorrer? É que quanto mais eu estou adiante, mais responsabilidade eu tenho que compreender o que ainda não chegou ao estágio onde eu estou. Ah, mas eu não consigo. Você não está no lugar que você acha que está. Você está tal qual o outro, ou pior. Porque, em teoria, quem está um diapasão acima deve compreender todos os outros. Porque, senão, fake, você está no mesmo lugar. Farinha do mesmo saco. Tem um filme chamado As 13 ou 11 Personalidades de Billy Milligan. Não sei se vocês já assistiram, é interessante. É um homem que era possuído por 11 ou 13 personalidades. Na verdade, são 23, mas no filme, né, 11 ou 13 personalidades. Tinha um estuprador, tinha uma lésbica, e quando assumiu o corpo dele, era dono do corpo dele. Né? Então, você olha para aquilo ali, você diz que absurdo, uma horda de desocupado, desagregado. Né? E ele deve ser outro, né, para permitir esse tipo de coisa. Mas, vamos lá, eu tenho que olhar de um outro lugar. Eu posso fazer qualquer uma daquelas coisas.
como eu precisava estar para fazer aquilo. Quando eu começo a olhar desse jeito, o meu olhar sobre o outro não é de crítica, é de compreensão do que é humano, de compreensão dos elementos que levam à postura desagregante, desestruturante no humano. Mas, Fernando, por que com o outro? Porque aquilo que eu sou com o outro, quando eu aponto, tem 3 apontando para mim. No meu caso, são 3 cotó, né? Mas apontando para mim. Então, é isso. Quando eu enxergo, eu enxergo. É isso que precisa mudar. Porque aí nós vamos sair de um modelo de sociedade que é extremamente competitivo. Uma corrida de 10 mil pessoas, você chegou em 10º lugar, não vale nada. Rapaz, ficou 9.990 lá atrás, não vale nada. Extremamente competitivo. Eu falei em 10º, para nem falar em 2º, né? Então, veja só, não é isso. O que você precisa perceber é, no ano passado eu fiz a mesma corrida. E esse ano eu repeti a corrida. Qual foi a diferença de resultado que eu obtive? Então, a única competição que existe é de você com você. E que você deve dizer o seguinte, olha, da vez passada eu cheguei em 10º lugar. Dessa vez eu cheguei em... como é? 200º, lá nos 200, certo? Eu estou pior. Como? Dessa vez eu perdi o pé, eu estou com a prótese e cheguei no 200. Da outra vez eu cheguei no 10º, com os 2 pés. O que é pior? O que é melhor? Então é preciso compaixão, empatia, relativização para compreender os processos que envolvem o humano. Quando eu compreendo, eu também compreendo a mim, eu vou sair daquela relação de crime, culpa e castigo. Então, essa é a ideia, para que a partir daí, o espírito é ignorante, não compreendendo sua situação, e muitas vezes não tem nenhuma ligação pessoal com a vítima. Tem, sim. Então, ele não reconhece sua situação e ele é manipulado por outros espíritos para começar a perseguir aquela criatura. Então, nós temos aí executores de penas determinadas por espíritos. Temos espíritos que têm dívidas com outros espíritos e eles em desequilíbrio. Quando ficam conectados àquela pessoa, adoece aquela pessoa também. Então, temos várias situações em que isso pode estar aí presente. O espírito, embora entenda a sua condição, deseja continuar alguma atividade na Terra, forçando a vítima a aceitá-lo. Ou seja, aquela como eu falei, de algumas sensações, de beber, comer, o fumo, o sexo, a droga. Ele desencarna, mas está ligado a tudo isso. E ele quer continuar sentindo. Ele tem corpo? Não. Como é que ele pode fazer? Se agrega uma vítima, e a partir daí, o que a vítima sente, ele também sente. E aí ele utiliza isso como fonte de nutrir-se da energia do encarnado. Além disso, o espírito deseja compartilhar as emoções da vítima, desencaminhando-a para algum vício. Isso também é comum. Ah, mas foi o espírito que fez aquela pergunta sua? Não, já tem em mim. Já tem em mim. E aí eu cedo, e aí pronto, cedeu, está tudo ali resolvido. O espírito se satisfaz com brincadeiras de mau gosto, deleitando-se em causar transtornos como passatempo, caso encontre a vítima apropriada. Então, chego na farmácia, e aí Jolene está ali do lado, e aí eu sinto um negócio assim, ela está muito doente. Aí, Jolene, eu estou aqui sentindo um espírito me dizer que você está muito doente. Espera aí, eu conheço o Jolene? Não. Mas, Fernando, eu quero ajudá-la. Espera aí, me expondo assim ao ridículo? Não. Ah, mas eu estou preocupado. Opa, está aí, você já comprou o quê? Ah, também estou precisando de analgésico. Rapaz, a minha cabeça está pegando. E com você? Ah, não, eu estou sentindo um caroço aqui no peito e está doendo. Olha, pode ser um câncer. Então, você já procurou um mastologista, alguém? Veja, que a informação foi trabalhada de outra forma. Tá? Então, é esse elemento, senão a gente se torna marionete caindo nessas armadilhas. Tá? Ah, eu sou, como é? O pessoal sempre diz que consegue prever o médio de premonição. Não, porque o avião vai cair. Mas como avião? Toda vez que eu lembro, porque eu sonho que o avião vai cair, o avião cai. De uma vez cai um teco-teco, cai um helicóptero, cai um Boeing. Espera aí. Você lembra que daquela história de médio positivo? Vai cair um avião. Que tipo de avião? Como? Aonde? Em que lugar? Porque avião cair pode ser simplesmente uma representação de que o seu projeto de vida
seu projeto profissional está indo para onde? Para o buraco. E ele vem na forma de imagem como se fosse aquilo caindo. Vocês terão um seminário interessante sobre sonhos com Djalma e Adenauer, onde vão estar frente a esse tipo de situação descrita aí e podendo ter um bom aprendizado, né? Então, é preciso estar atento com esses elementos para não cair na piada do espírito. Um espírito ignorante, comumente de pessoa recém-falecida, é usado como auxiliar de outro ser espiritual impedido de agir diretamente. Então, ou seja, eu quero prejudicar Luciana, e aí o que é que eu faço? Luciana tem um ente desencarnado ali que tem uma conexão com ela, que eu não tenho, eu me utilizo dele. Como a gente faz entre encarnados. A gente, às vezes, não se utiliza de um amigo para induzir o outro, seja positivamente ou negativamente, é a mesma coisa. Nós somos farinha do mesmo saco. Desencarnar não transforma ninguém. Então, como é que eu vou conversar com o desencarnado? Como você conversa com o encarnado? De pessoa para pessoa. E aí vai começando a ficar mais simples de lidar tudo isso. E veja, isso pode ser tão intenso a ponto de ocasionar o suicídio. Essa vida não presta. Por que é que vocês acham que alguém se suicida? Vamos tratar do suicídio como elemento, fonte de influência, resultado de influência espiritual, né? Por que é que alguém se suicida? Não aceita a própria vida. O que mais? Hein? Não foi ao psiquiatra. O que mais? Peraí, passa aí para ele. A vontade dela de se livrar do problema é tão grande, aquele problema que domina ela, que ela não está conseguindo administrar, que ela quer acabar com o problema, não com a própria vida. Então ela se suicida. É ok, seja isso. Ok. Eu acho que acredito que, assim, devido a dificuldades que as pessoas podem passar, não seja no cunho pessoal, emocional, e aí não sabe lidar com aquilo, né? E muitas vezes não conseguem expor isso a uma pessoa que está do lado, a conversar, expor até mesmo para ela e auto se conhecer. E aí elas tentam, da melhor maneira possível para elas, tentarem lidar com aquilo, mas não conseguem. Então aquilo vai crescendo mais ainda dentro delas, né? Muitas vezes eu escuto as pessoas falando que uma pessoa com depressão, você não consegue, às vezes você não consegue entender ela ou ver que ela está em depressão. Às vezes ela está sorrindo ali, mas por dentro está chorando por dentro. E assim, acho que deve chegar em um limite tal que aí ele não sabe o que recorrer para melhorar. Então, a única saída dele é ceifar a própria vida para que aquele desespero ou aquela sensação acabe. Acredito que seja isso. O processo de fascinação e, mais intensamente, de subjugação, ele busca se assenhorar daquela pessoa. Então, eu estou falando do suicídio porque é uma coisa significativa, né? É que, assim, quando alguém começa a ter esse tipo de pensamento, a forma de lidar com isso é conversar com outra pessoa. Partilhar os sentimentos. Partilhar o que está acontecendo. Porque você pode achar que não, mas você pode estar sendo envolvido por energias que sobrepujam a sua vontade. Quando meu amigo ali falou, parece que já sabe aonde toca e mexe. Sim. Então, compartilhe com as pessoas. Fale sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade. Porque, literalmente, aquilo que o Alexandre falou é verdade. O suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o seu sofrimento.
Nós, enquanto espiritualistas, porque o espírita também é espiritualista, né? Mas os cristãos todos são espiritualistas, o que é isso? Entende que a vida continua após a morte. Então, você dar cabo da própria vida não adiantará, porque tudo aquilo que você está sentindo continuará a sentir, e ainda com um grau mais intenso você estando do outro lado. Mas isso não é argumento para fazer com que alguém desista especificamente disso, mas exatamente é tratar qual é aquele núcleo emocional que está servindo de ponte para que energias desestruturantes, desarmonizantes, letais, né, estejam confluindo até aquela pessoa. E nisso é necessário abrir o coração para esse contato. Porque, como o Luciano disse, às vezes a pessoa que está com essa ideia fixa não é identificada facilmente por alguém, porque ri, brinca. Eu acho a história dessa jogadora de vôlei mesmo, que descreveram como sendo suicídio, né? Então é porque a pessoa vive aquela dor, aquele sufoco dentro de si mesmo e não coloca para o outro. Outra coisa é que nós temos o hábito de dizer a quem diz, não faz. Mentira. A maioria dos que fazem disseram que ia fazer e não foram levados a sério. O que eu estou descrevendo isso é porque há influências relacionadas com isso. E nós vamos entender que nós também podemos influenciar no sentido contrário. Então, ao falar desse quesito, algo que minha amiga ali, Joaline, falou, né, que é indicação psiquiátrica. Alguém falou em suicídio, indicação psiquiátrica. Precisa de um suporte, de alguém ali para poder ajudar. Por quê? Porque às vezes a ideação é tão intensa que não adianta nenhuma argumentação. É preciso medicação para desconstruir aquela ideação e a partir dali poder ser feito um trabalho em cima disso. E isso eu estou colocando porque quando se fala de influência espiritual, é isso. Então você compartilha com o outro. Eu estava uma vez no trabalho aqui em cima. A gente faz um encontro mensal no sábado, e uma pessoa entrou, e um espírito chegou ao meu lado e fez assim, olha, vai morrer. Daqui a pouco está morrendo. Aí eu ouvi e fiz assim, vai, poucos dias de vida. Aí eu cheguei em casa para minha mulher e fiz assim, olha, eu estava hoje na coisa, eu vi o espírito me dizendo que fulana ia acontecer isso e isso. Eu já acho que é mentira, é enrolação. Por que eu estou descrevendo isso? É que o elemento mediúnico não pode ficar sobre um véu. Tá? Mas, Fernando, e se não acontecer, significa que você não é 100%? Não tem que ser nem 100%, nem 50%. Eu tenho que ter com quem partilho as minhas experiências, as minhas vivências, para justamente não ser fascinado por alguém. Então, há necessidade. O médium, ele vive no limiar entre as duas coisas. E é difícil isso, as pessoas às vezes falam do médium como se fosse algo simples. Não, é algo complexo lidar com a mediunidade. E por isso que é preciso que ele tenha um espaço de conversar. Aonde lidar com a mediunidade? Estou falando da mediunidade ostensiva, eu estou incluindo psicografia e psicofonia. Eu devo buscar fazer esse trabalho dentro de uma unidade, um centro espírita. Posso fazer em casa? Pode fazer em qualquer lugar. Agora você arca com a responsabilidade daquilo que você faz. Dentro de um centro você tem uma equipe encarnada, além de desencarnada, você tem os colegas para conversar, você tem um coordenador para partilhar. Frente a isso, você fica muito menos exposto a ser fascinado, ser subjugado e estar fazendo coisas que não são concernentes com o uso adequado daquela mediunidade. Então, para romper a influência espiritual, é como eu preciso acessar, compartilhar. Toda vez que eu começo, sempre que eu brinquei ali com o Elton, né? Se achando tal, ou seja, é o que você faz. Como é que os animais, quando estão caçando um outro animal em rebanho, ele faz o quê? Ele afasta. Porque sozinho eles conseguem atacar, e em bando não. Então, o leão afasta a presa para conseguir pegar. Então, a mesma coisa, começou a ter pensamentos de isolamento. Pensamentos de que ninguém pode acrescentar a você algo que lhe tire daquela situação. Esteja atento. Podem estar aí presentes influências, aproveitando da sua fragilidade, e compartilhe, para que você possa encontrar auxílio. Isso, estou chegando a um quadro mais extenso, se grave, que é o
o suicídio, mas outras situações podem estar envolvidas também dentro desse mesmo contexto e serem aí energias fluídicas obsessivas. O obsessor age através do amor egoísta, desejando o regresso da vítima ao além. Isso é quando desencarnou e ele quer trazer a outra de volta. Ela é a mulher. A gente encontra muito com sexo masculino, né? O desencarnado dizendo que Joana é a mulher da vida dele. Agora ele quer que ela desencarne para voltar para ele. Ou o contrário, Joana traiu ele. Ele quer que ela desencarne para ela pagar pelo que ela fez. Então, esse tipo de relação, aonde nesse aonde nesse sentido ele quer que o outro desencarne, né? É exceção o obsessor auxiliar a vítima, mas eu estou dizendo auxiliar conscientemente, porque normalmente ele quer prejudicar, vai ser aquilo que está ali. Agora, nós podemos ser auxiliados ao estar atento para esses processos em nossa vida. Essa é a base da gente poder lidar aí de outra forma. Eu estava atendendo no consultório, já tem alguns anos, não, aconteceu de novo, não tem um tempo que isso não acontece. E aí, daqui a pouco entra saiu o paciente que estava comigo, aí entra um espírito. Quando eu digo que vejo, eu não vejo como vocês não. Eu tenho aquela sensação que tem ali uma pessoa falando comigo naquela hora. Eu tinha a sensação de um adulto jovem, entrou comigo irritado. Ela não me deixa em paz. Ela não me deixa em paz. Eu não consigo descansar, não consigo seguir minha vida. E eu fiquei ali. Aí daqui a pouco abre a porta e entra a paciente. Aí a paciente entra e já diz assim, eu já rodei tantos médicos aí. Ninguém resolve o meu problema. Tem 1 ano e meio nisso. E aí um catatal lá de exames na mão. Alguns dos que ela falou tinham sido professores meus até, né? Eu fiz, olha, eu vou olhar, mas muitos dos que você atendeu já foram até meus professores. Eu acho que tem algo mais nessa história. E ela conta daqui, conta de lá, olhei os exames e fiz assim, vem cá. Aconteceu alguma coisa de significativo na sua vida dentro desse período? Aí ela diz, sim, meu irmão morreu. Eu era extremamente ligada com ele. Tem quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio. E o que acontece? Aí ela... eu comecei a ter insônia que vem se agravando. E aí ele dizia, sou eu que faço isso, porque se ela dormir, ela vem atrás de mim. Ele dizia que era uma obsessão de encarnado para desencarnado. Os dois tinham conexão. E aí eu fiz com ela o seguinte, vem cá, imagine que fosse o inverso. Seu irmão tivesse aqui e você tivesse desencarnado, tivesse ido para a vida espiritual. Seja a crença que você tiver, porque ela era espiritualista, não exatamente espírita. E você visse ele sofrendo como você está. Você ia se sentir bem ou ia se sentir mal? Aí ela começou não, eu não ia me sentir bem. Eu digo, então comece a imaginar como ele pode estar se sentindo da forma como você está se comportando. E falamos sobre alguns detalhes. Em cima disso, ela saiu com o meu pedido de exames. Levou uns 8 meses, depois ela volta, né? Eu fiz, voltou? Pensei que eu estivesse no meio do balão. Ela faz, não, doutor. Depois que eu saí daqui, eu andei pensando naquilo que você falou e tudo, e aí ela tinha feito um altar, né? Tirou, guardou as coisas, se despediu, certo? Passou a lembrar dele dos momentos bons e não naquela situação, e ela disse que tudo aquilo foi sumindo. Levou os exames só para eu ver, os exames estavam tudo normal, e aí ela foi tocar a vida dela. Então é uma conexão de encarnado para desencarnado, nesse sentido ainda bastante vinculada, onde havia um sentimento positivo, mas estava tendo influência negativa. E é isso aqui, nem tudo é obsessão. Sabe o que você me perguntou? Não, nem tudo é obsessão. E aí, por quê? Evitar de atribuir à ação dos espíritos todas as nossas contrariedades, que, em geral, são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Quem diz isso? Livro dos Médiuns. Você me disse? Eu quero entender mediunidade. Valeu, Livro dos Médiuns. Está tudo lá. Ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos. Não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Ou seja, a gente não está aí à mercê. Depende
De nós estamos envolvidos nesse conteúdo. Então, a história é amai-vos, instruí-vos, orai e vigiai. Por quê? Porque é isso que levaria a construirmos uma postura mental salutar, que nos ajudaria a enfrentar tudo isso. E veja, força eletromagnética do pensamento, as ideias, mas carga da emoção vai ser igual ao quê? Força hidroemotiva ao fluido magnético. Então, isso que vai determinar a qualidade, quando você estava falando ali, a gente pode traduzir isso também dessa forma, né? Então, mas veja, uma coisa que eu achei muito legal, é que ele coloca tanto a ideia como a emoção. Então, isso é que é importante. Não adianta eu estar na cabeça pensando de um jeito, mas no coração de outro. Então, quando eu reúno essas duas coisas, é que vai traduzir essa coisa, que sempre que você colocou, moral, né? Quando eu vou... Não, é que exatamente como estão minhas ideias, a vida é um processo contínuo de evolução, crescimento e superação. Vamos aprendendo a partir da nossa capacidade de reconhecer os erros e nos modificarmos frente a ele, para cada dia sermos uma pessoa melhor. E isso me dá autoridade para falar com qualquer um. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, estou dizendo que eu entendo o processo. E que, inclusive, eu entendo no processo que está. Eu estou convidando para uma outra experiência. Entendeu? Então, passa a ser isso algo bem mais claro. A obsessão retratam os prejuízos decorrentes das emoções desarmonizadas que estão quando associadas a ela. Porque normalmente tem, né? Alguém para perseguir o outro, ódio, rancor, vingança, e são energias que vão nos contagiar, que vão nos influenciar do mesmo jeito. Então, agora, antipatias, paixões, ódios, são vilões no processo que desencadeia a obsessão, ligando os protagonistas, muitas vezes, por várias encarnações e que se revezam entre agressor e agredido. Onde é que eu vejo isso? Digamos, hipoteticamente, lógico, né? Eu descubro, tenho 5 filhos, depois de 20 anos, eu descubro que eu, na realidade, era estéril. E esses 5 filhos, um é do padeiro, o outro é do carteiro, o outro foi do vizinho de baixo. São lá, 5 filhos. O que é que eu vou fazer agora? Miserável, acabou com minha vida. Eu nunca fui pai. Não. Ser pai não é quem doa espermatozoide. Ser pai é quem estava ali. Quem viveu uma ilusão foi ela, mas eu vivi aquilo como uma realidade. Agora, sabendo dessa postura, não dá mais para conviver com ela. A minha vida foi até ali, dali em diante ela segue o caminho, eu sigo o outro, vou construir minha vida. Mas eu não posso dizer que minha vida não existiu, que minha vida foi uma fantasia. Não foi fantasia, são e foram meus filhos. Eu tenho uma responsabilidade frente a eles e para comigo. Então veja como é que eu me comporto, que eu preciso me observar para não deixar que alguém reduza tudo aquilo que sou a um pensamento destrutivo, negativo, minimalista. É essa a ideia que eu preciso ter para lembrar, que essas paixões, tá? Não posso deixar que isso me mobilize. Porque, veja, o que é que acontece? Enquanto eu alimentar isso, quem é que não está em paz? Sou eu. Aí, depois de 20 anos, eu vou agora acabar meus 40 anos de existência, porque eu não consegui lidar com aquilo. Primeiro, são meus filhos. Eu preciso tocar minha vida. E vou fazer o quê? Vou arranjar outra relação. Vou conhecer a Luciana, jogar Marcelo de lado e olha eu casando com a Luciana, certo? E talvez reconstituindo uma vida. Mas o contrário, já que ela me enganou, eu agora não abro meu coração para mulher nenhuma. Quem está perdendo? Sou eu. Então, toda vez que você se vincula negativamente a alguém, quem está perdendo é você. O perdão é um processo que liberta você. O outro é o caminho dele. E outra coisa, eu gostei muito da fala que o senhor colocou ali. O que é perdão? Ah, ele arrancou a ponta dos meus dedos, eu lhe perdoo. Não. Eu estou muito chateado. Se não fosse o meu entendimento que lhe agredi não me ajuda em nada, eu arrancaria a sua mão. Mas eu sei que isso não vai resolver. Então, siga a sua vida. Mas eu vou seguir a minha. Agora, se eu ficar ali
Em vez de seguir minha vida, eu vou ficar preso a ele por causa daquilo. Se eu tirar a vida dele, pior ainda. Eu tiro a vida dele agora, na outra ele quer tirar a minha. Então, lidar com obsessão. Desapegue, OLX, desapegue. Desapegue, que se torna muito mais fácil. Que aí, então, quando eu faço esse tipo de escolha, isso muda. E aí, o que é que eu queria trazer para vocês? Isso vai se dar na relação tanto com o encarnado como com desencarnado. E a gente está vivendo as duas coisas. Eu não preciso desses atritos. E como é que eu vou fazer isso? Buscando diálogo. Eu não preciso temer o desencarnado, como eu não devo temer o encarnado. Eu devo criar um espaço de diálogo. Mas é difícil, é para isso que a gente está aqui, para aprender a fazer essas coisas. E aí, como é que eu vou lidar com isso? O que é que vai predispor? O que a gente falou. Sintonia psíquica, invigilância e os complexos de culpa. São os fatores predisponentes que concorrem para a obsessão. E aí, vigiar os pensamentos, não entrar na vibração do obsessor, perdão como quebra do ciclo vicioso, certo? Aí, passos, orações podem ajudar. Paciência, compreensão e tolerância, e objetivar vocabulário sustentado por vibrações fraternas. Na realidade, não é isso, que não é o palavrão, é a minha condição psíquica quando eu estou pronunciando aquilo ali, né? Que me leva a tudo aquilo, porque é esse o elemento. E trabalhar o núcleo do processo obsessivo. Então, foi aquilo que eu falei. Levei a tomar não sei quantas doses, o que é que me levou aquilo? Se eu não resolver, eu fico à mercê daquilo que está acontecendo de novo. E aí, como é que eu enxergo isso? Porque a gente pergunta, eu vou olhar como? Não, eu estou bem. Eu queria que você fizesse o seguinte, tem um livro de Adenauer Novaes que eu adoro. Eu adoro, às vezes eu pego um pedaço de uma obra e para mim aquilo ganha um significado. É meu cacuete. O livro é Psicologia e Espiritualidade. Eu acho que é o tomo, é o capítulo 2, capítulo 3, Autoanálise e Desenvolvimento. E aí ele vai falar sobre as dimensões da vida. Então, dimensão corporal. Como é seu nível de autoaceitação com o seu corpo? Tem gente que não aceita o corpo no processo de envelhecimento. Mulheres que não aceitam o corpo no processo de gestação. Pessoas que não aceitam o corpo porque acham que tem o nariz grande, o nariz pequeno, ou seja, como é o nível de aceitação de você e seu corpo? Dimensão física, qual é o seu nível de autocuidado? Alimentação, é a alimentação adequada ou qualquer porcaria? Certo? Exercício físico, você só recomenda para os outros? É só levantar garfo e levantar copo ou você faz? Buscando cuidar bem, então, do seu corpo físico. Dimensão sexual. Afinal, o sexo é uma ferramenta de conexão com o outro e aprendizado para você, ou você é objeto da energia sexual? Ou seja, você é usado em vez de você aprender com isso. Dimensão filial, paternal e maternal. Como é que você lidar com a energia maternal, aquela energia do acolhimento, a energia que nutre? Ah, não, Fernando, meus projetos todos vão à falência. Significa que na dimensão maternal você está onde? Lá embaixo, você não consegue nutrir seus próprios sonhos, você não consegue acolher as suas próprias fraquezas. Dimensão paternal é uma dimensão de normatização, direcionamento da vida. Você, quando vê, por exemplo, comprou o carro novinho, está passando na blitz, já treme nas pernas, porque pode o quê? O carro é novo, você comprou agora, mas você teme aquele outro que contém o poder. Tá? Então, como está você dentro disso? A dimensão afetiva, emocional, você sabe lidar com as perdas? Não, o amigo é meu amigo, se deixar de estar comigo para estar com o outro, deixou de ser meu amigo. É assim. Tá? Sua dimensão criativa, como está você frente às coisas? Ou seja, você só vê duas hipóteses, bem e mal, certo e errado? Não, existe uma pleiade de possibilidades. Para eu ir daqui a Itapuã, pode ter de diversas formas. Quanto mais criativo, eu encontro formas diferentes de fazer essa trajetória. Dimensão religiosa, espiritual e psicológica. Então, como é que eu lido com o sagrado? O sagrado para mim é meu Deus. Sim, mas Marta tem o Deus dela, porque o Deus que eu digo é meu Deus é a imagem que eu crio de Deus, e ela cria a imagem dela. Eu não preciso ser o meu Deus correto ou dela correto. Cada um se relaciona com o sagrado de sua forma. Mas olhe como você faz isso. A dimensão espiritual, eu tenho medo de espírito, do espírito pode acabar com a minha vida. Sua dimensão psicológica, como está seu psiquismo?
sua dimensão profissional, intelectual, sua dimensão política, sua dimensão fraternal, sua dimensão financeira. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a me perguntar, na realidade, quem sou. Você lembra aquela pergunta que eu disse? Se você não sabe quem você é, como é que você identifica? Saia de dizer que é uma coisa ou outra, se olhe em cada uma daquelas dimensões. Tá? Esse livro é disponível até para acesso via online, se você não quiser comprar. Se quiser comprar, melhor, porque ajuda a Fundação. Mas está lá, disponível online. Psicologia e Espiritualidade. E o que é que você vai ver? Os complexos, as fantasias infantis e os instintos, às vezes, é o que lhe guia. Os automatismos psíquicos, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você não revisa os seus protocolos para poder modificar a sua forma de atuar. Outras personas de outras vidas. Às vezes é aquela criancinha que já é canguinha desde quando é pequena. Traz, então, a bagagem de outras personas que ele já viveu. Karma. Tá? Karma se desfaz, como dissolvendo complexos, fantasias, lidando melhor com os instintos, desprogramando protocolos e lidando com outras personas. Karma é algo que se desfaz. Porque a partir daí é quando você passa a se enxergar, não como espírito puro, mas como espírito que somos todos nós, feitos de sombra e luz. Então, por isso que não é mentor e obsessor, são pessoas. Perguntas? Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a obsessão, da forma como eu busco enxergá-la, para não colocá-la naquele lugar da temerosidade.